Oi, tudo bem? Tô esperando a minha convidada chegar. Oi, Mônica, tudo bem? Vamos conversar sobre envelhecimento saudável com a doutora Valéria Monte Alto, de Belo Horizonte. Ela já vai chegar. Mônica, seu cabelo tá cada dia mais lindo. Oi, Valéria, já chegou. Estou muito feliz que vocês estejam aqui e a gente vai Oi, conversar com a Valéria, finalmente. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Um prazer seu convite para participar desse papo aí, né? Estou muito feliz. E Que bom. coloquei o título ali, Envelhecimento Saudável, né? Porque envelhecer é uma coisa inevitável, mas ninguém quer envelhecer, né? Mas também Sim. ninguém quer ser jovem, né? Então não sei o que quer. Tem que E o envelhecer. que que acontece? Vamos esperar o povo chegar, né? Vamos conversando aqui um pouquinho, mas o que que acontece? É, Hoje a expectativa de vida está muito, né? Muito grande. A gente está cada dia vivendo mais, né? Tendo uma longevidade muito maior. E o que que importa a gente viver muito e viver mal, né? Sim. Com dor aqui, Então, oi? com dor aqui, dor ali, desânimo, né? Depressão. Exatamente. Exatamente. Não vale a E como é que é os comentários? Você descobriu tudo como vai mexer aí depois? Eu já coloquei ali salvar, né? E Uhum. antes de encerrar, tá, vai aparecer um ícone para fazer o download também. Então, eu acredito que não vou perder a live, né? Ah, tá. Uhum. E aí eu já vi como é que te chama, porque eu sempre, todas as lives que eu fiz, eu fui convidada. Nunca convidei ninguém Uhum. Eu a ver, também, eu não sei nada. né? Fiquei entrando, fiquei olhando ali, eu falei, como será que é isso aqui? Mas como eu sempre gosto de aprender coisas novas, eu me jogo, né? Uma hora eu vou aprender. Então, conseguimos. Então, estamos aqui, nós duas, ao Isso vivo. mesmo. E isso é um ótimo motivo, né? Isso é um dos assuntos da nossa conversa de hoje, né? Exatamente. Você que é um exemplo, né? É um exemplo de longevidade saudável, né? Que uma pessoa que chegou aos 60 anos e está cada dia melhor, né? Tá se ressignificando, né? Como você fala, na sua aposentadoria, mudou aí, né? Sempre está acrescentando alguma coisa na sua vida, né? E isso é muito importante. Ontem Isso é alguém me falou, muito. eu não sei como é que tu faz isso, faz aquilo e ainda tira foto. Eu falei, Sim. sabe, nem eu às vezes sei como é que eu faço tanta coisa. Mas eu não sei, tem uma coisa assim que eu tenho fome de aprender, fome de viver as coisas assim. Não sei. Não é que todo mundo tem que ter, eu sou assim, né? Então, Mas não é todo mundo tem que ter, mas a gente tem que procurar ter isso, né? Coisas novas só vão, começando já de leve, as coisas novas que a gente procura aprender só vai fazendo o nosso cérebro funcionar sempre, ou evitar de deixar de funcionar bem, né? Então a gente não pode parar no tempo. E esse exato. foi uma coisa muito interessante na quarentena. A gente teve tanto tempo, né, que a gente podia, não sei, alguns aproveitaram, outros não. Mas foi uma maneira da gente ver como é bom a gente
ou ler, ou procurar coisas novas, né? E não ficar só deitado, vendo televisão, ou vendo coisas ruins, né? A gente tem que pôr nosso cérebro para trabalhar o tempo todo. Ah, Isso eu é uma acho maneira. bastante nessa quarentena. Pois Eu, é. eu fiz um monte de coisas diferentes. Escrevi 2 livrinhos, estudei, Uhum. fiz amizade, até fiz uns trabalhos de moda. Estou fazendo 2 cursos online e ainda lavo, cozinho, faço, faço tudo, Pois né? é, exatamente. Então, eu acho que é um dos tópicos, né? A gente tem que manter isso, é como se fosse um exercício físico, E porque um dos pilares, né, nós vamos falar assim, ó, eu combinei que a gente vai fazer de vários pilares do envelhecimento saudável, que são os exercícios físicos, uhum, alimentação, controle do estresse, que nos certo. adoece, né? O otimismo. O otimismo, as pessoas mais longevas são as pessoas otimistas, as pessoas que têm um bom humor, sabe? E elas procuram pensar mais positivo. As pessoas negativas, elas têm uma tendência a adoecer mais, né? Então, a modulação intestinal também. Mas eu não consigo falar de alimentação sem falar da parte intestinal, que é tudo, hoje se fala como segundo cérebro, né? E E o nosso controle hormonal. A gente tem que ajustar nossos hormônios, né? Então, começaremos. Ah, sono, né? Eu comentei sobre sono. não, mas sono Também. é, né? Importantíssimo, Dormir. importantíssimo. É. Então, estava começando, a gente falando dos exercícios da mente, né? De procurar aprender alguma coisa nova, ler e tudo, é a mesma coisa de estar fazendo um exercício. Então, vamos começar no exercício físico, porque o Bom, exercício físico é tão, tão importante. Se você quiser completar, você pode me parar a qualquer hora, tá? Para não acrescentar. vai entender tudo. Ver se eu tô no caminho. Sim. Ou falar coisas que você faz também, etc. Tá? Tá. Então vamos no exercício físico, que a gente falou do exercício da mente, e eu vou te falar agora do exercício físico, que é uma das coisas mais importantes. Porque hoje já se diz em estudos que o nosso músculo é uma glândula endócrina, porque ele produz tantas substâncias, mais de 300, mais de 300, e o nome chama mioquinas. Então, no passado, a primeira mioquina que foi descoberta chamava irisina. Essa irisina, ela que nos previne de ter um Alzheimer, de ter um Parkinson, doenças degenerativas cerebrais, demência, entendeu? Ela nos dá a capacidade de comer mais sem engordar. Isso é muito bom, né? E outra coisa, a gente tem que envelhecer com capacidade por exemplo, de ter independência. A gente precisa de músculo demais. Não dá para ficar sem fazer exercício físico. Porque pela ordem cronológica, vai perdendo os hormônios, vai dificultando essa manutenção dos nossos músculos. Então, a gente precisa muito de exercício. O tempo todo, a gente tem que envelhecer fazendo exercício por causa disso. Primeiro, manter nossa musculatura. Como eu disse, o músculo ele produz substâncias anti-inflamatórias. Ele produz substâncias antidepressivas, ansiolíticas. Então, a gente melhora muito o nosso humor. Melhora depressão, não adianta ficar só tomando remédio. Se a gente não fizer um exercício físico, não melhorar a alimentação, tudo isso a gente chega num ponto que o remédio não funciona mais. Aí você tem que tomar um outro, aí tomar mais outro, aí Sim. usa um ansiolítico, né? Isso é Isso, uma exatamente. E tem que agregar o exercício físico para essa melhora, sabe? Porque chega num ponto que vai paralisar aquela evolução. Então, o que acontece com as pessoas mais longevas? A gente falando de longevidade, já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Nós somos feitos para viver muito mais de 100 anos. E Pois cada é, dia que falar nisso. sim, Mas assim, e, eu quero viver muito, mas como tu falou, com independência para eu poder me locomover, para eu poder exatamente. Mas é produzir esse o nosso assunto aqui. Exatamente. O que adianta viver muito na é, cama? Viver muito numa vegetar. cadeira de roda? Ou dependendo dos seus filhos, ou né, das pessoas.
E outra coisa, tomando milhões de medicamentos. Milhões. Porque cada medicamento que você vai tomar, você vai aumentar essa quantidade sempre, né? Aham. Então, isso tudo que nós estamos fazendo, essa medicina integrativa, ortomolecular, é tentando manter as pessoas, né, com essa longevidade, com capacidade física, mental, né, e de saúde, e que vai gerar até uma beleza, né, hoje. A gente É, fica mais bonito, exatamente. A gente fica melhor, né, tem um bem-estar, vai mostrar em todas as partes da nossa vida, né? Principalmente o nosso humor, né? porque sempre as pessoas, em várias sociedades, as pessoas elas, elas definem a beleza com a juventude, mas você pode Uhum. ter ela em todas as idades, né? Porque você nasceu Exatamente. e já está envelhecendo. Então, Exatamente. eu acho que você pode ser bonito de qualquer forma, né? De qualquer Pode, idade. Então, pode. claro, né? A beleza vem com os seus olhos, né? Você que vê também, né? Pode ser que tem gente que seja muito feia e outros não, né? Mas aí já é o É muito próximo. legal o seu trabalho está mostrando isso, que isso não existe esse padrão. Você faz fotos aí, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa fora do peso, uma pessoa com problemas, com outras cores, né? Problema, assim, tudo é bonito, todo mundo tem sua beleza, né? Então, que É, vem do interior e também que vai para o exterior, com certeza. Mas então, finalizando esse exercício físico, sempre. O que é exercício físico, gente? Não é só uma caminhadinha. Claro, a pessoa não tem condições, vai fazer uma caminhadinha e tudo. Mas o ideal é um estímulo muscular. É você ter a capacidade de manter, pelo menos, esse músculo. E a gente vai perdendo muito cada dia que passa. A gente vai perdendo com progressão geométrica, né? aham, Porque os hormônios vão caindo, a gente vai ficando pessoas catabólicas. A gente é anabólica. Anabólica é que você cresce, que você aumenta músculo mais fácil até os 20, 25 anos. Chegou nos 30, você começa a fase catabólica. Cada ano que passa, você vai perdendo essa capacidade de ter músculo. Então a gente tem que correr atrás dele. A gente não estou falando de músculo, gente, para estética só, para ficar musculosa, não tem nada disso. A gente tem sim. que ter músculo para levantar da cadeira e sentar, para pegar nossas comprinhas, para subir em cima, né, uma escada, né, de um avião, de um prédio, de qualquer coisa, né? Então, é essa capacidade que a gente precisa desse estímulo. Aí, o que que faz? Faz uma coisa que te agrada, porque o exercício todo mundo fala, ah, eu odeio. A gente tem que procurar qualquer coisa que nos agrade. Você é yoga, né? Parece. Não, eu pratico musculação, Oi, Leila. tem, né? Claro. Eu gosto de artes marciais. Tai Chi Chuan é uma coisa que eu gosto muito, mas não tem com quem compartilhar. Mas natação, no verão, no inverno eu não gosto de nadar. Mas assim, eu comentei ontem também, né? Que a pessoa falou: ah, eu caminho. Mas eu falei: só caminhar não dá. Você tem que fazer pelo menos uns 50 abdominais. Não que você tá com a barriga assim, mas ela vai te ajudar a proteger tua lombar, Sim, o músculo interno, não é sim, abdominal para ficar por fora. sim. É isso que As eu queria. mulheres precisam de manter essa força na pelve, né? Que vai Sim, perdendo na menopausa. Outra coisa, o exercício físico, a gente precisa de oxigenar o nosso cérebro. Então, o coração tem que bater mais forte. A caminhada, muitas vezes, você não tem essa oxigenação. Aquilo é, que eu falei para as pessoas que entraram agora, essa parte mental, essa parte antidepressiva, ansiolítica, né? Você tem que bater, o coração tem que ter um estímulo maior para sim. ter um efeito ali, né? E não só fazer a caminhada é muito bom para relaxar, etc. Mas o exercício tem que ter um pouquinho de esforço. Isso é importante. E, igual eu falei, o melhor é que seja resistência muscular, né? Por tantas substâncias boas que ele nos dá, né? Depois vamos para o quê? Ó, aí o exercício, fazendo um exercício, você ainda vai melhorar o seu sono. O sono é uma das coisas mais importantes, né? Que a Sim. gente precisa para a nossa reparação. Então,
ainda mais agora nessa quarentena, a maioria dos problemas, ansiedade, né, não consegue dormir, etc. E também, a gente vai passando a idade, a gente começa a diminuir a produção de melatonina. Uhum. Melatonina, que é um hormônio que todo mundo acha que melatonina é um indutor do sono, e não é um indutor do sono. Ah, Ele é não? um... Não. A melatonina, ela é maravilhosa. Ele é um hormônio regulador do sono. Ela Hum, faz o quê? Ela faz você ter um sono mais reparador, mais chegar num sono REM mais vezes. Sabe aquele sono sim. profundo? O sono que a gente... Que é onde... Que horas que a gente repara tudo no nosso corpo. É como se fosse fazer um download ali de, né? De tudo, Sim. é recuperar nossas células e tudo, é no sono. E as pessoas estão tendo, por exemplo, toma um remédio para dormir, mas não tem um sono reparador. Elas vão Ah, acordar cansadas. uma anestesia, talvez, né? É uma coisa que parece que o indutor do sono ou está te fazendo dormir, você vai apagar e acordar, mas muitas vezes você tem um sono agitado e você não tem um sono reparador. Isso é que é importante. Outra coisa, a melatonina, gente, ela é anti-inflamatória, anti-câncer, é um dos maiores, anti-câncer, antioxidante. Ela não Nossa, é uma coisa qualquer, ela é um dos maiores hormônios que nós temos, melhor hormônio. Então, a melatonina, ela só é tida assim, é um remedinho dos Estados Unidos, você põe para dormir. Muitas pessoas não se dão bem com ela. Por quê? Porque não é para tomar altas doses. As doses são baixinhas, né? Porque a pessoa só toma achando que vai dormir com ela. Tomou, bufa, pagou. E não é bem assim. Entendeu? E então eu tenho que deixar aqui claro que a melatonina é algo sensacional. A partir dos 40 anos, todo mundo devia usar, tá? Eu não sou muito a favor dessas americanas, por quê? Todo mundo fala, a melatonina não dou bem e tudo, porque muitas vezes tem algumas misturas. Eu já ouvi falar que fizeram testes, né? Porque lá vendia em qualquer lugar e tudo, e tinha algumas misturinhas que faziam, né? Para falar que dava mais certo para dormir. E não é bem assim, sim. né? Para Covid é maravilhoso, sabe? Ah, é. Porque, igual eu disse, ela é protetora, anti-inflamatória, antioxidante, É. ela é, e principalmente, igual eu te falei, anti-câncer. Então, É. todo mundo devia usar. Todo mundo não. A partir dos 40, né? Por quê? Ela é produzida na nossa pineal. E a gente vai perdendo essa capacidade, sabe? Por isso que a gente tem que cuidar muito. A pineal é uma coisa que nós todas, a gente vai calcificando. A pineal é uma que vai calcificando com o envelhecimento. E vai Ai, deixando de produzir a melatonina. É bem aqui. Uma a dica, gente. questão, eu, Uma dica para muito falar uma forte. coisa, sono, realmente, eu nunca gostei desde menina, nunca dormi de dia, não sei por quê, é por causa da claridade, eu tenho que ter um negócio escuro. Mas eu durmo 8, 9 horas por noite, assim, muito bem, sem remédio, né? Graças a Deus. Por isso que Mas, você está assim. Por isso que você tem como esse ânimo, essa disposição. eu falo, cada etapa da nossa vida é uma beleza e deve ser vivida com inteligência, não importa o que os outros pensem. E hoje me mandaram uma frase que era assim, porque todo mundo fala, a vida começa aos 40, a vida começa aos 50, a vida começa aos 60. Aí alguém falou assim, a vida começa quando você deixa de se preocupar com a plateia, né? E é Aham, justo isso. isso mesmo. Ah, Mas aí, ó, voltando na melatonina que eu estava comentando, tá. tem uma coisa muito importante hoje. Todo lugar que a gente vai, eles estão colocando aquele termômetro aqui para ver É. a temperatura. Uhum. Aquilo, gente, aquilo é um raio laser que ele vai direto na nossa pineal. Não faz bem aquele raio laser. Eu Então, imagino. toda vez que a gente, todo dia, ficar levando um raio daquele na cabeça, agora, quando a gente começar a vida e tiver que ir para os lugares e toda hora levar um raio, peça para fazer no seu pulso. É muito mais fidedigna a sua temperatura aqui. E não vai direto na sua pineal. Então, a gente tem que proteger, que é uma glândula maravilhosa da gente, tá? E então é só uma dica aí para vocês todos que estão assistindo. Mas, então, o sono. Todo mundo, muita gente está com problema com sono por causa de uma certa ansiedade, né? Então, a gente tem que ter uma higiene do sono, que é muito importante. Olha a coisa pior do nosso mundo. A gente tem uma visão
da Terra, assim, uma visão muito bonita, assim, uma foto mostrando. Gente, a iluminação. Hoje em dia acabou momentos escuros, é tudo muito claro. E isso está acabando também com a melatonina de todo mundo. Essa luz, celular, computador o dia inteiro. O ideal e o natural seria a gente diminuindo as luzes com o passar do, tipo, a partir de 7, 8 horas da noite, começar a diminuir essa quantidade de luz na nossa retina. Que a gente Isso. não vai produzir uma boa melatonina, né, naturalmente. E esse mundo moderno hoje, o quê? Televisão no quarto é um veneno, né? Computador e telefone até a hora de dormir. Todo mundo na cama com o celular, né? Com o celular na cara. Aquela luz azul, eu falei, pelo menos tem um óculos protetor e também tem uma coisa no celular que diminui a luz azul para uma luz amarela. Eu já ouvi falar. Eu vou desligando as luzes conforme vai escurecendo, porque eu um raio, uma luzinha assim, pequenininha, Sim. tá incomoda. E a luzinha, até aquela luzinha da televisão desligada, aquilo atrapalha. Se acordou, o quarto tinha que ser totalmente escuro. Então, todo mundo hoje, olha, todo mundo hoje fala, não durmo bem, não consegue dormir. Mas tem que ter uns detalhes, gente. Não pode, tem que ser assim, meio xiita, para fazer umas coisinhas para melhorar. Outra coisa, uns chazinhos. Você sabe que o chá de alface é super calmante, super bom para dormir. Chá de folha de alface. Olha. Parar de tomar café, até assim, nem que sei, tem pessoas que são piores. Eu não tenho problema com isso. Quem tem, né? Tomar café até assim, logo depois do almoço só, né? Os chazinhos, camomila, maracujá, né? A folha de alface, que é muito bom, é muito calmante, Eu nunca muito tomei. relaxante para dormir. E comer alface, será que não é a mesma coisa? Comer? Pode ser, pode ser. Mas é que muita gente não gosta de comer salada à noite, ou prefere umas coisinhas mais suculentinhas. Isso também é ruim. Mas um bom carboidrato também é bom para dormir. Uma banana com canela, um abacate. Tem alguns alimentos também que fazem você ter um... É até melhor, mesmo as pessoas que fazem low carb, que comam um carboidratozinho na hora de dormir, que dá um sono melhor. Porque o pico de insulina te deixa mais... Quando você come aquele tanto de carboidrato na hora do almoço, você vai ficar com mais sono do que se você não comesse. Então, não é problema esse negócio de comer carboidrato à noite. Não é isso, gente. Não estou falando comer doce, bolo, açúcar, não. Carboidratos do bem. Também é algo bom para a gente ter um soninho mais relaxante. Tá? Oi, Suzana. Tem uma amiga lá de São Martin de Los Andes, na Paraíba. É da Argentina, que legal. Mas então, continuando no sono. Vamos então tentar fazer um quarto bem escuro. Outra coisa, a nossa temperatura. A gente tem que faz um banho morninho. Outra coisa ótima, né? Tô falando agora no frio, tá, gente? Escalda-pés. Não tem nada mais relaxante do que um escalda-pé. Ele é relaxante, ele é desintoxicante. Coloca uma bacia de água quente, sal grosso e um óleo essencial de lavanda de preferência. Um óleo essencial que te acalma, né? Eu gosto de lavanda. Então, faça esse escalda-pé, água bem quentinha, sabe? E minha luz aqui. Mas uma água bem quentinha também, que é uma ótima coisa relaxante. Tomar um banho morno. E ao contrário, no verão, a gente tem que tomar um banho frio. Porque quando a gente entra num sono reparador, com a nossa temperatura diminui. Então, a gente tenta... todo mundo acha que vai tomar esse banho e vai acender. Não, a gente tem que melhorar a nossa temperatura corporal para poder ter um sono melhor. Tá? Quem não conseguir de jeito nenhum, gente, aí tem os suplementos que dá para a gente usar, que é a valeriana, isso são indutores. Eu não estou falando indutores de remédio, não, né? Eu vou todos no fitoterápico. A passiflora, os lácteum. Lácteo é uma substância que vem do leite. Que é tipo, sabe aquele leitinho da vovó que todo mundo fala, leitinho quentinho para dormir? Realmente o leite tem essa possibilidade. Mas como eu não gosto muito, o leite não é muito bom, a gente usa o lácteo como um suplemento que vem dele. Então tem a passiflora, tem a valeriana, tem o lácteo, tem o mulungu. Mulungu é maravilhoso. É um chá. Tem o chá, ou você pode usar também como suplemento.
né? Aham. E faz uma formulinha. Ei, Joelle, que prazer você aqui me assistindo. Você é uma gineco amiga. Aí do Sul, já comentei com você, né? Já, eu faço as lives dela de vez em quando. É, muito boa. Mas, então vamos agora para o controle do estresse, né? Muito importante, né, gente? É Eu acho que outra coisa que, faz. assim, olha, a top 1 do controle do estresse hoje, já provado em estudos, né? Chama-se, você sabe, O quê? qual que é o meditação, exatamente. Eu falei, o principal, mas já está comprovado isso. A melhor maneira da gente ter um controle do estresse é a meditação, né? Ai, eu já ouvi muitas coisas, depois de muitos anos que a gente falava, né? Aí, Uhum. só depois que a ciência comprova, que aí as pessoas Uhum. vão Agora querer. sim, exatamente, comprovou como, né, um dos principais. E assim, gente, você pode ver que é muita gente entrando nessa. Aí todo mundo fala, eu não sei fazer, é chato, eu não consigo. Não é bem assim. Você tem hoje vários, até aplicativos. Você entra no Google e coloca meditação guiada. Coloca um fone no ouvido e faça. É muito importante para manter nossas ideias, né? Para a gente relaxar, para É, você ter ânimo para começar um dia, né? É interessante assim, a parte acordou de manhã, fez um exercício físico, assim, muitas pessoas fazem de manhã, é melhor, é muito bom também para a gente é, começar o dia muito animada, para oxigenar nossa mente, né? isso. Fazer essa meditação, porque nós vamos ter outro ânimo para começar o dia, para conseguir fazer todas as nossas tarefas, né? Não procrastinar. Isso. Então, hoje está provado que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, todos fazem meditação, né? Sim. Então, eu falo assim, é normal você começar a fazer e vir pensamento, você não dá conta, mas isso é só o hábito, né, hoje? São várias técnicas, na verdade, né? Como a meditação mesmo que eu pratico, assim. Na verdade, a primeira vez que eu li essa palavra meditação, eu tinha 12 anos. Sabe aquela revistinha Coleções de antigamente? Seleções? Sim, Aí eu li que tinha uma frase que eu nunca esqueci, que estava escrita assim: não ter tempo para meditar é como não ter tempo para você procurar saber para onde estamos indo e não temos tempo de pensar para onde nós estamos indo. E eu fiquei a que minha vida legal. nisso, nem era budista, nada. Só depois, com uns 15, 16 anos, que eu comecei a aprofundar nisso. E eu sempre fiquei, eu nem sabia o que era, nem imaginava, mas aquela palavra me soou tão bem. Uhum, Fico aquilo, uhum. né? E atualmente a meditação que eu pratico não é guiada, porque é uma Você já é meditação. experiente, você já está acostumado. Não, e é uma Para coisa os mais iniciantes é bom. a uma religião, né? Vamos dizer assim. Uhum, Mas ela pode servir para qualquer coisa, principalmente para o relaxamento, antes de dormir, ou para você exatamente. refletir também. Não é que você tem que parar Uhum. e não pensar e ficar com a cabeça É. oca. É E isso. é maravilhoso para a ansiedade, que é também um Ah, tá. problema grave hoje do mundo. Está todo mundo muito ansioso. E a meditação, só de você prestar atenção no seu respiração, você já começa a sair daquela síndrome, porque essa ansiedade muito alta, você entra naquela síndrome do pânico, que seu corpo todo reage de uma maneira, um ataque cardíaco, um mal-estar. E se você começa a prestar atenção na sua respiração, aquilo já vai acalmando. Se você fizer assim tentar um pouquinho, mesmo estando tudo, você está passando mal até, porque hoje tem muito paciente assim, eu estou com muito caso assim que É, tem esse pânico, essa ansiedade generalizada, né? Que sim. atua no nosso corpo todo e a gente começa a não sentir bem. E aí as pessoas vão entrar num ansiolítico, antidepressivo, e muitas vezes a gente consegue. Por quê? A gente pode até usar o ansiolítico no momento para sair dessa, mas a gente tem que tentar, por outro lado, trabalhar nossa mente, trabalhar nossa cabeça e nosso autoconhecimento. E principalmente, isso chama-se autocuidado. A gente tem que ter um momento para a gente cuidar da gente, né? Porque a gente Sim. cuida de todo mundo, a gente cuida da casa, do trabalho, do mil coisas, e se a gente não tirar um tempinho para a gente vai É. adoecer, né? Mas é E cada está falando
que é exercício físico, alimentação, Uhum. exercícios mentais. É uma coisa que eu lembrei agora que a gente está conversando, os yogis e tudo. Eu tenho até uma lista assim de uns exercícios respiratórios que tem Sim, vários, daquele que você respira com uma narina, sopra com uma outra, vida para outra. oxigena o cérebro, os exercícios, porque a gente esquece de respirar direito, e principalmente quando está com raiva, fica aquele, né, a É respiração. isso que a gente pode explicar isso, a respiração curta e aqui no peito. Isso causa uma certa ansiedade. Nossa respiração tem que ser diafragmática, para baixo, na barriga, né? Sabe que Isso. o bebê, ele só respira pela barriga. Por quê? Ele é seguro, ele está ali tranquilo, ele não tem, né? Todo mundo cuida das coisas por ele, ele não tem preocupações. Então a É, barriguinha dele fica, né? Sobe, é outro tipo. E a gente vai crescendo e começa a respirar com isso aqui. E a é, gente vai respirando com o peito e vai ficando cada dia mais sufocado, como se fosse assim, esse excesso, essa respiração mais curta, né? Te é. causando mais incômodos, porque isso gera essa ansiedade aí que a gente está falando, né? Então, esse controle do estresse é tão importante que um dos hormônios, é um hormônio maravilhoso, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente precisa dele para viver. Ele é o nosso maior anti-inflamatório natural. Tanto quando você tem uma doença, você toma um corticoide. Quando está assim, não tem jeito, nem com antibiótico, você vai para o corticoide, né? Então, nós temos esse hormônio naturalmente, que é o cortisol. Só que a gente não pode ter um excesso de cortisol também. A gente tem ele é um gráfico, né? Você tem um pico dele de manhã, ele tem que ser metade à tarde e quase nada à noite. Senão, você não consegue dormir. Se ele ficar alto o dia todo, à noite você não vai ter essa produção de melatonina para poder ter um sono reparador. Então, o que é o cortisol? Por exemplo, você ter esses picos de cortisol agudos, é como se você tivesse que enfrentar uma. Você está assim, é luta ou fuga. É como se fosse no passado. Está chegando um leão, você tem que. O seu corpo todo prepara ali para lutar ou correr. Então, o que acontece? Sua pupila dilata, seu coração dispara, você fica pronto para lutar. Sim. E isso é muito engraçado. Tem até uma médica que fala assim: o nosso cérebro, ele é retardado, ele, assim, ele é burro. Tudo que a gente manda de mensagem, ele acha que é verdade. E as pessoas hoje mandam mensagens, chama fake news. A gente manda mensagem para o nosso cérebro o tempo todo. Por exemplo, uma bobagem. Um, um menino, seu filho te irritou, a empregada não veio, tudo. Você está mandando mensagem para o seu cérebro como se fosse causa de vida ou morte. E Sim. isso é um pico de cortisol que você está tendo. Então, esse pico de cortisol, ele é muito. Um pico de cortisol, ele é até saudável, mas só que o seu organismo acaba recuperando, você volta ao normal, etc. Só que você ficar mandando essa mensagem o dia inteiro de estresse para sua mente, o que vai Acaba. acontecer? Você vai acabar adoecendo. Ele vai mexer com todo o funcionamento do seu corpo. Você vai começar a ter esse pico de cortisol crônico. O que ele vai acontecer? A adrenal, que é a glândula que produz o cortisol, ela vai parando de produzir. E você vai começar abaixando. De manhã você acorda e você não tem mais um cortisol necessário para você acordar e viver e ir para a vida. E a sensação é de uma depressão. Então, muitas vezes, a pessoa é tida como depressiva, ela está com cortisol baixíssimo. Tu vê, né? A, Exatamente. Então, ela tem, assim, desânimo, não consegue sair da cama. Então, isso é tudo muito. Só que, infelizmente, a medicina tradicional não enxerga isso. Ela vê aquele sintoma e já está com o medicamento. E não é bem assim. A gente tem que ver como um todo. A gente tem que ver de outra maneira os exames e a clínica também, né? Então, esse pico de cortisol é terrível porque vai mudando todo o seu funcionamento do organismo, esse pico contínuo. E a vida nossa hoje está nos fazendo ter picos contínuos de cortisol. Então você tem que se controlar de ficar mandando assim por qualquer coisa, fizesse como se fosse um caso de vida ou morte, qualquer O tempo bobagem, todo. o tempo Ficar se todo. estressando por qualquer coisa, é isso, né? Exatamente. Deixa para estressar por coisas
muito importantes. Problemas de saúde, problemas na família. Agora, qualquer bobaginha, as pessoas ficam estressadas, porque ai, ou a pessoa ali brigou comigo na rua, ou me fechou no carro aqui, ou, É, sabe? Não vale a pena isso, a gente adoecer por motivos, né, é ridículos, como diz, que não tem né? solução, às vezes, né? Sim, sim. A gente tem que preservar esse nosso estresse para coisas muito graves, né? E isso foi maravilhoso. Eu também tive que fazer um trabalho comigo, porque todo mundo, né, inconsciente, a gente faz isso, né? E a gente tem que tentar, nós temos que tentar, como se diz, dominar a nossa mente. Nós temos que fazer isso. E a gente é muito mais feliz assim. Mas E isso é não um exercício a diário. dominar, né, gente? Exatamente. Porque deixar a nossa mente dominar o corpo, a gente vai tendo as consequências, aquilo que eu falei, esses picos de ansiedade, etc. Né? Então vamos lá. O que mais? O cortisol, então, é isso. A gente não ficar mandando essas fake news para o cérebro toda hora e deixando a gente não ter tantos picos. E outra coisa, a nossa imunidade vai lá para baixo. O estresse, o que ela faz? Tá perguntando assim, para baixar o cortisol, meditação? Excelente. Mas, igual eu estou comentando aqui, para de ficar mandando mensagem à toa para o seu cérebro. Como diz, fake news para o seu cérebro por qualquer motivo, Eliana. Sabe? Então, a meditação é uma maneira também uma maneira ótima, né? Então, cada um vai fazer, ou rezar, gente, é tão importante a gente ter fé. Eu acho assim, eu sou dessa. Deus, assim, dá tudo que a gente dá conta de, de suportar, né? Então a gente tem que dar a mão para ele e deixar um pouco, dividir um pouco isso com ele, né? Eu acho que isso dá uma diminuída no peso nos nossos ombros, né? Então Tem cada um. estado porque de manhã eu tenho os meus rituais, né? E aí eu tenho pelo menos uns 40 minutos que eu medito e tal e rezo. Eu tenho uns mantras, umas coisas que eu faço Sim. por dia. Porque Independente da religião, né, Udi? É uma fé, a gente tem que ter uma fé. minha mãe fica com o terço, todo dia ela tem a novena, ela tem. E às vezes as pessoas, a gente parece meio doidona assim, né? E acha que você não tem fé, que você não reza, que você não É. medita, mas Uhum. espiritual bem desde Sim. adolescente, assim. Então, como eu estava respondendo para ela, a meditação é pisar na grama, gente, pisar na grama, pisar na terra é uma das coisas mais sensacionais para melhorar a nossa energia, né? Então tomar um sol, fazer exercício físico no ar livre é maravilhoso, ler um livro bom, um livro assim, sem nada de te deixar pesado, né? Um livro agradável, tudo isso, né? É uma maneira da gente diminuir, tentar diminuir esse cortisol. O exercício é perfeito também, o exercício quer dizer, mais ou menos. O exercício, ele dá um pico de cortisol, sim. Você pode ter um relaxamento depois. Exercício físico, por isso que muita gente, principalmente a gente mais velho, a gente não pode fazer muito exercício à noite. Os jovens não têm esse problema ainda. Mas o ideal para a gente não comprometer o nosso sono é a gente fazer mais de manhã, de dia, porque à noite realmente dá uma aumentada nesse cortisol, principalmente exercício intenso, tá? Mas a prática de exercícios no geral, ela vai melhorar, sim, essa quantidade de picos, né, de cortisol, né? Essa Sim, liberação de cortisol agudo. E essa cronicidade que vai nos adoecer. Principalmente, diminuir nossa imunidade, ela afeta a nossa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal é tudo na nossa vida, né? Na nossa. Depois eu vou começar na alimentação, eu vou entrar no intestino, porque o estresse atrapalha muito. O que é a nossa microbiota? São as bactérias. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins. E as nossas bactérias, elas que produzem várias coisas, produzem vitaminas, elas produzem o nosso neurotransmissor tão importante que todo mundo acha que é no cérebro, que é a serotonina, que é do prazer, que é da felicidade, né? Que é aquilo que todo mundo toma um antidepressivo para achar que vai ter mais serotonina. Mas a serotonina, 90% vem do intestino. Então, o estresse diminui a nossa microbiota, diminui a produção de serotonina,
que vai nos deixar bem, que vai nos deixar feliz. Imagina. Que vai nos deixar mais ansiosos, sabe? Eu acho que se a pessoa tem algum problema, né, de funcionamento, né, do intestino, ela não consegue ficar muito feliz, assim. Eu acho que deve ter fica incomodando alguma coisa, assim, que não sei. Você sabe, mas o intestino é muito mais do que ele funcional ou não. Mas tem até uma brincadeira que o povo falava assim, antigamente, você está enfesada, porque o seu intestino estava funcionando. E é verdade, Ai, enfesada. Parece que você está, como se diz, com raiva, né? Porque você não fica bem. Mas não é sim, isso, eu estou falando do intestino, alguma. não é só ele funcionar todos os dias, não. Ah, Ele é importante para a nossa imunidade, ele produz os nossos né, neurotransmissores, ele produz os nossas células de defesa, ele faz absorção de todos os nossos nutrientes, que as vitaminas, os minerais, sabe? Então, o intestino é muito mais que isso. No humor, né? Exatamente, Cláudio. O intestino, ele já está provado que é o nosso segundo cérebro, sabe? Então, as alterações nele, a inflamação intestinal. Por que que a gente inflama o nosso intestino? Má alimentação. Além do estresse, má alimentação. Então, a alimentação, cada dia, vai nos inflamando. Os industrializados, o excesso de açúcar, etc., vai inflamando o nosso intestino. As células, que eram para ser, a parede, que é para ser íntegra, as células vão separando. Então, é como se tivesse vazamentos de alimentos mal digeridos. São proteínas que são grandes proteínas, o glúten é uma delas, que é uma proteína inflamatória, que ela vai para a nossa corrente sanguínea e o nosso corpo vai tentando combater aquelas coisas que ele não está entendendo o que é, que são proteínas mais digeridas. O corpo vai formando anticorpos contra aquilo. E aquilo são doenças autoimunes, que está todo mundo cheio de doença autoimune hoje em dia. Que é o hipotireoidismo de Hashimoto, a psoríase, são várias doenças autoimunes, que é uma doença que o corpo está brigando contra você mesmo, sabe? E isso tudo vem do... Eu não consigo ficar sem falar de intestino. A gente estava falando de outras coisas, mas é uma coisa tão importante, que ele leva a tudo, sabe? Aí, com essa baixa de imunidade, outra coisa, essa baixa de... Você vai tendo mais candidias de repetição. A mulher, por exemplo, infecções urinárias. Tudo isso é uma alteração da microbiota, né? Os fungos, eles sobressaem. E essa maioria das mulheres aí, todas têm a cândida. Tem cândida vaginal de repetição. Isso é muito a ver com a má alimentação. É o açúcar. A cândida ama, o fungo ama o açúcar. E então, esse descontrole da microbiota vai aumentar essa proliferação do fungo, porque nós temos tudo controlado. Nós temos nossa microbiota, temos fungo, temos parasitas, entendeu? Outra coisa ruim para a gente, esse excesso de parasitas. Muitas vezes, todo mundo tem, porque, principalmente quem come coisas cruas, saladas, etc. Tá? E é para ficar tomando Anitta, ficar tomando remédio para parasita? Não, tem coisas maravilhosas, naturais, muito menos agressivas para a gente. Porque tudo que a gente toma é como se fosse um antibiótico, vai acabando com a nossa microbiota. Que é o lactobacilos, a microbiota boa, porque tem a boa e tem a ruim. A gente tem que manter sempre a boa melhor. Como é que é a comidinha da boa? São alimentos mais saudáveis, né? O das ruins é o industrializado, é o excesso de açúcar, né? As farinhas, muita gente, o leite, etc., que não fica bem. Esse intestino vai inflamando, vai atrapalhando essa microbiota e vai virando. E aí a pessoa pode ficar obesa. É muito, muito correlacionado. A microbiota da pessoa mais gordinha, ela é completamente diferente da magra. E você consegue mudar a sua microbiota. Tem uma parte chamada Firmicutes e Bacteroidetes. Hoje tem muitos exames para isso. E a gente consegue mudar essa flora nossa. E a gente vai ter tendência a não engordar tanto. Porque com uma flora maior de Firmicutes, você absorve mais carboidratos. Então, você tem uma tendência maior, sabe? Então, são muitos detalhes. Tinha que ser uma aula inteira só sobre intestino. Não dá para falar detalhes.
Mas Não o dá para ter importante outras. o importante é isso. Nós vamos ter que falar hoje em geral e depois a gente pode fazer lives mais aprofundadas de algum assunto que as Sim. pessoas se interessarem mais, né? Então a gente tem que dar. Oi? A Fábio, minha amiga. Ah, alguém está falando kefir. Kefir é maravilhoso, é um probiótico maravilhoso. A comidinha das bactérias é o pré-biótico, né? Que são tem a cebola, alho porró, tem várias leguminosas, né? Que são os prebióticos, que é um alimento das bactérias boas. E o kefir, o kombucha, ele já é um probiótico, já é o, né? E também todo mundo pode até suplementar, o que não é o ideal. A gente tem que fazer isso muito individualizado, não é só ficar tomando lactobacilo, aumentando nossa flora, sem fazer um controle do nosso estilo de vida, que é melhorar nossa alimentação, fazer um exercício físico, controlar nosso estresse. Isso é uma maneira de manter nossa microbiota sadia, né? Para o nosso organismo todo funcionar. Sabe que uma das coisas importantíssimas um dos nossos lactobacilos produz, que é a vitamina K2. O que é a vitamina K2? Nem peguei nos suplementos, mas ela é importantíssima como se fosse um GPS do cálcio. Não adianta a gente ficar tomando muita vitamina D, com uma absorção altíssima de cálcio, e esse cálcio não ir para os ossos nem para os dentes. E a K2, ela é formada lá no nosso intestino. Mas você me prescreveu, né? Eu tomo. Sempre com K2. Eu só prescrevo com K2. A gente não Gente, deve ficar tomando só vitamina D pura. só vou falar que você é minha médica, através de vários exames que você me passa, Isso. ela vê o que eu. Porque, como eu sou vegetariana desde criança, vou ter que tomar sempre vitamina B12, né? E apesar de pegar sol e tudo mais, eu tinha falta de vitamina D. Então, assim, Uhum. tomo de A a Z alguma. Na verdade, eu me deixo por você, assim, porque eu te Sim. confio muito. Então, é só para falar que você é minha médica, né? E me prescreve. E como que você consegue viver e se alimentar, mas tem que ter alguma complementação, Sim. né? Que são as vitaminas. Infelizmente, só alimentação, a gente tinha que ser muito regrado. Por quê? Alimentação, você pode estar comendo o melhor possível, mas muitas vezes o seu organismo não consegue absorver o que você precisa. Então, muitas vezes você não tem o ácido clorídrico para quebrar aquele alimento e você absorver o que você precisa, as vitaminas, ou você está comendo. A gente hoje tem agrotóxico, tem pesticida, tem muita coisa que diminui essa, essa absorção, né? Nós estamos cheios de metais pesados aí, é muita coisa que atrapalha. Então, a gente tem que ver no exame, né? A gente tem que ter um controle do que está nos faltando, porque o nosso corpo, gente, ele é perfeito. A gente precisa de minerais, vitaminas, os nossos hormônios, que eu tenho que falar aqui, que é muito importante. E o que é a vitamina D? Não é uma vitamina, ela é um hormônio, um dos mais importantes da gente também. A melatonina, importantíssimo. Hormônio D, que é a vitamina D, que ela age no nosso DNA. Ela é outra que ela nos protege. Além de imunidade, não é só imunidade. Todo mundo só pensa em vitamina D porque aumenta a imunidade por causa do Covid aí e tudo. Não é isso. Ela age em todo o nosso DNA. Ela diminui as doenças, ela evita a osteoporose, né? E depressão, câncer, hipertensão, ela é super antihipertensiva, né? Então a gente tem sempre que usar pessoas que tomam tem uma pressão alta e só vai aumentando essa quantidade de medicamento. Mas se não tem uma vitamina D, nunca que vai baixar essa pressão. Principalmente junto com magnésio, outra coisa muito importante. Então, é um controle do cálcio, né? O magnésio e a K2. A K2 junto com a vitamina D sempre, porque a K2, a vitamina D vai te dar uma alta absorção do cálcio. Só que esse cálcio ele fica perdido. Ele não vai para o osso e para o dente, que é o ideal. Ele pode ficar nos tecidos mole. E nós não queremos cálcio no tecido mole. Porque a gente calcificar a artéria é o começo de um problema cardiovascular. Entendi. Calcificar tireoide, rim, a nossa pineal calcificada, que vai diminuir a produção de melatonina.
né? Então, o cálcio, ele é feito para ficar nos ossos e nos dentes, e não circulando aí pelo corpo. Valéria, então esses polivitamínicos que se chama assim, né? Esses que a gente compra na farmácia, que para mulher, por exemplo, o ideal é fazer um exame, porque cada pessoa é diferente. Então eu Eu, posso. pessoalmente, não gosto de polivitamínicos. Eu não tenho B12, mas ela tem, então não adianta a gente tomar. Exatamente. Cada uma falou aqui quais os níveis ideais de vitamina D. Eu vou só rapidinho, de acordo com o seu exame, mas eu gosto dela acima de 50, porque exames de laboratório não valem nada. Assim. 30 isso não é bom. Tanto que agora no Covid se viu que os sintomas são muito piores quando você tem 30, abaixo de 20, você foi até para o hospital, e abaixo de 20 até morte, né? Ah, é? Mas os exames mostram que abaixo de 20 foi 100% das pessoas que morreram tinha menos de 20 de vitamina D. 30 teve mais sintomas. Agora, acima, o ideal mesmo, para você, ainda mais quem tem alguma doença autoimune, uma tendência a câncer, alguma coisa, é lá para quase 100. Entre 80 a 100. Mas eu gosto, assim, acima de 50, 60 é o ideal, tá? Então, o que eu estava falando? Perdi. A Fábio está perguntando. Da vitamina. Eu não gosto muito de polivitaminas, porque cada um tem uma necessidade. A gente tem o nível, de cada coisa. A gente tem que ter algumas coisas médias, outras mais acima, e não pode ficar enchendo de várias. Por exemplo, selênio demais não pode. A B12 em excesso também não. B12 é maravilhosa, mas também tem um nível, né? A B12 não combina com a C. Você coloca tudo de A a Z. Ali tem coisas que não são compatíveis uma com a outra, de tomar na mesma hora. E outra coisa, muitas vezes são microdoses insuficientes para aquilo. Você paga caro no polivitamínico e ele não vai te dar o efeito desejado. Tá? Então, vitaminas e minerais têm que ser de acordo com a sua necessidade. De preferência com um médico bom para ti, ou algum profissional de saúde, que conheça sobre isso, para te orientar e te prescrever. Tá? Sim. A Fábio está perguntando qual alimento que ela encontra vitamina D. Eu achei que vitamina D era só no sol. Tem muito pouco alimento. Para você ficar bem de vitamina D, o importante é o sol. Só que as pessoas hoje não tomam sol o suficiente. Tem alguns poucos alimentos, mas a absorção é muito pequena, sabe? Então, o certo é o sol. Se não tiver sol, é suplementação. E o sol é o quê? Todo mundo vai para o sol com filtro solar, por isso está todo mundo sem vitamina D. E o filtro solar não deixa você absorver vitamina D. Outra coisa, quanto mais escura a sua pele, mais tempo você tem que ficar no sol. Pelo menos 20 minutos num sol quente, gente. É um sol de meio-dia às 2, é aquele sol de 11 às 2. Esse é o sol que a gente absorve. E outra coisa, menos roupa possível. Não é cheia de roupa que a gente... vou dar uma caminhada no sol. Não é bem assim. O ideal para a gente absorver uma boa vitamina D é de biquíni mesmo, tá? É na praia, na piscina, etc. E a gente não tem tanto tempo, né, para isso, e está tendo uma pandemia de deficiência da vitamina D. Isso é muito sério, porque é muito, muito importante para o nosso corpo. Como eu disse, não é uma vitamina, é um hormônio, tá? Outra coisa, osteoporose, alguém me comentou sobre isso. Então, osteoporose não se trata com cálcio. De jeito nenhum, cálcio é perigoso. E aqueles alendronatos, aquela medicação que deixa um osso bem mais friável, bem mais pouco resistente. E aquilo é um veneno. Você vai fazer uma cirurgia de dentário, se você está tomando um medicamento daqueles que eles dão para osteoporose, você pode ter uma necrose na hora de fazer um implante, alguma coisa assim. Tá? Então, o ideal é usar vitamina D, K2, magnésio, isso que são imprescindíveis para uma osteoporose. E muitas vezes um coarte, que é um colágeno aí tipo 1, e aí de acordo com o exame a gente faz a prescrição, tá? Mas isso é bem individual. E outra coisa, reposição hormonal. Eu vou ter que entrar na reposição, a gente vai, né? Falta pouco para falar, falta 5. Então, a gente vai envelhecendo por quê? Porque nossos hormônios diminuem ou a gente envelhece, porque nossos hormônios diminuem, ou nossos hormônios diminuem e aí a gente envelhece. É exatamente, a gente
os nossos hormônios vão diminuindo e a gente vai envelhecendo. Então, a gente tem que parar com esse medo da modulação. O que é modulação hormonal? É usar hormônios iguais aos que a gente produz. Isso, gente, todo mundo... A mulher na menopausa que eu tô falando, tá, gente? Geralmente, existem meninas aí que ficam como se fosse na menopausa. Por quê? Porque usam uma pílula anticoncepcional e etc. É outro veneno para o nosso corpo. Então, tem várias maneiras de não usar não usar hormonais. Por exemplo, o DIU hormonal, né, o Mirena, é melhor que usar um DIU de cobre, um DIU de prata. Tem várias coisas para meninas jovens. Não. Hoje tem tudo. Outras maneiras de não usar hormônios sintéticos. Porque esses hormônios sintéticos vão te deixar com celulite, vão te deixar ansiosa, depressiva, vai te diminuir a libido, vai te... Ovário policístico, todo mundo trata com anticoncepcional, mas não é isso, são outras coisas. O assunto é muito longo, mas eu ia comentar aqui. A terapia de reposição hormonal é uma coisa muito saudável para a mulher, muito saudável. A menopausa, que é a última menstruação, ela faz o quê? Essa queda dos nossos hormônios, primeiro cai a progesterona e depois cai o estradiol, que é importantíssimo para a nossa proteção cardiovascular. Ela protege nossa mente, porque a mulher ela vai começar a piorar a memória, por isso é importante o exercício, vai começar a ter os calores, aqueles fogachos, que aquilo não faz bem, a mulher que tem aquilo, não é só o desconforto de ter calor, não. Aquilo está te causando microisquemias no seu cérebro, ele não faz bem para o nosso corpo. Então a gente tem que evitar de ter aqueles calores. Tratar. A mulher tem que perder o medo de tratar, por quê? A gente tem uma tendência muito menor que o homem de problemas cardiovasculares. Mas chega na menopausa, como a gente perde nossos hormônios, a gente fica igual a eles. É? Então, os hormônios nos protegem das doenças. Ele não causa o câncer, como todo mundo fala, gente. E isso, porque a minha genética, esquece a genética. Existe uma coisa que chama de epigenética, que é muito superior à genética. O que é epigenética? É o que a gente faz com o nosso corpo. É o que a gente faz com a nossa vida, que muda completamente a nossa genética. Silencia o nosso gene que está dizendo que você tem tendência a um problema, a uma diabetes, uma hipertensão, um câncer. Você silencia aquele e você ativa de outras maneiras, com uma boa alimentação, com o sono, com tudo isso que nós estamos falando, com o controle do estresse, né? Com as vitaminas, minerais, a alimentação. Sabe? O que eu penso? O nosso corpo, gente, ele é o nosso próprio lar. A gente tem que cuidar muito bem dele, né? É uma Sempre reeducação total da forma de viver, de pensar, de se alimentar, os sentimentos, as emoções, né? Exatamente. Tudo faz parte do nosso processo de viver e envelhecer, né? Com saudavelmente. Tá faltando muito Eu pouco? acho Como é que tá acabando, né, Valéria? Passou? Tá acabando? A gente Eu nem acho. vê passar, né? E eu falo muito, né, hoje. Agora, porque como eu nunca fiz, falta 1 minuto e 17 segundos. Peraí, tem uma coisa aqui. Estou na menopausa, ainda dá tempo? Claro que dá. Outra coisa. Nós temos... Acabou? A gente tem uma janela. Até 10 anos, a gente é bem possível. E se não tiver fora dessa janela, tem outras maneiras, com fitoterápicos. Não precisa de ser só hormônio. Sempre é tempo, porque é isso que faz as mulheres terem uma longevidade com melhor qualidade de vida. Isso é muito importante e eu estou à disposição. Se alguém quiser, depois que ficou muito pequeno aí o tempo, né? Eu acho que vai acabar. Pina para fazer de novo, né? Então, é só você falar o assunto. Se quiser, eu falo só de menopausa, que eu horas Então, falando. pegue a doutora Valéria Monte Alto, né? Eu não posto muita coisa, mas eu vou começar, eu prometo. Muita gente me pede. Mas tenta salvar e colocar no seu... Tá, eu vou tentar salvar. Eu acho que é por aqui, né? Aí, porque tem que ser antes de acabar. Não sei como é que eu não conheço essas coisas, mas eu vejo que todo mundo faz aí. Eu troquei de... Eu vi a câmera. Mas então eu não consegui ver muitas perguntas. Beijos para